Novo livro do Apocalipse ou da Revelação. Capítulo 131. Título: Para quando a ocupação das redações dos jornais, das rádios e das televisões? 1. A continuarem assim as coisas na comunicação social do país, ainda temos um dia destes de invadir e ocupar todas as redações dos jornais, os gratuitos e os outros, das rádios e das televisões, as generalistas e as outras da TV Cabo, nomeadamente aquelas que passam as 24 horas de cada dia a repetir até à demência sempre as mesmas notícias. Não sei o que se passa com os diretores de informação, jornalistas, portadores de carteira profissional como eu. A verdade é que hoje todos parecem apanhados por um vírus que os cega e ensurdece, de modo que não veem o país real, nem ouvem os seus desesperados clamores. E não apenas a eles, também cega e ensurdece o conjunto dos jornalistas que com eles fazem equipa. Será que fazem? Ou são apenas funcionários robotizados que executam ordens? A situação é notoriamente escabrosa, atentória da inteligência e da dignidade. 2. Nem nos tenebrosos anos do salazarismo fascista, as coisas foram assim. Havia sempre alguém que estava lá para meter um pauzinho na engrenagem. A notícia escapava-se por entre os lápis dos censores e mantinha mobilizada muita gente, incentivava mentes militantes e aquecia corações. Hoje somos bombardeados a toda a hora pelas mesmas notícias, sem notícia, pura propaganda do poder político em funções, no executivo ou na oposição, que tem no primeiro-ministro José Sócrates o seu principal agente. Todos os dias, a todas as horas que são difundidas notícias, ele lá está a negar os factos, a realidade, a mascarar de verdade o que é pura propaganda. 3. Só porque ele é institucionalmente o primeiro-ministro do governo, não do país, tem sempre preso ao seu sapato um jornalista pé de microfone e um jornalista pé de operador de televisão que escrevem, gravam e exibem todos os traques de que ele deixe sair boca fora, de que o mais hilariante exemplo é aquele famigerado porreiro pá, que ele disse ao ouvido de outro primeiro, mas o da Comissão Europeia, por sinal, outro português sem estatura moral para o lugar que ocupa, de tão politicamente agarotado, vaidoso e vazio de ideias que é. 4. Não podemos continuar a tolerar por mais tempo esta contínua agressão travestida de notícias por parte da chamada comunicação social. O país real não é o primeiro-ministro profissional de propaganda e da mais envenenada, porque falsa, enganosa, tecida de descarada mentira. Tampouco é cada um dos ministros e secretários de Estado do atual governo, todos eles cassetes do primeiro-ministro que, como tal, se limitam a reproduzir as mesmas mentiras, a mesma publicidade enganosa e falsa. Quem lê os jornais, as respectivas manchetes e os principais destaques, quem ouve as rádios às horas certas e às meias horas, quem vê as imagens das televisões nos telejornais e nos diretos, só pode concluir que todos estes órgãos de comunicação social estão simplesmente a passar tempo de antena do governo. 5. Já nem sequer há partido socialista no país, o que oficialmente suporta toda esta demência política generalizada. Todo ele foi silenciado, engolido pelo primeiro-ministro e pelos seus funcionários ministros e secretários de Estado. Do Partido Socialista resta o deputado Manuel Alegre, manifestamente tratado com soberano desprezo por parte de todos os seus correligionários e com público assassino ódio político por parte do primeiro-ministro José Sócrates, coadjuvado para cúmulo por uma mulher, a sua sinistra ministra da Educação, sem que ninguém de dentro do Partido Socialista se levante e se indigna contra esta demência política do seu líder e de todo o seu governo. 6. Perante esta situação, o que fazem os jornais, as rádios e as TVs do país? Pouco mais do que gastar o melhor do seu espaço e do seu tempo de emissão noticiosa
a dar cobertura a esta contínua agressão à nossa inteligência e à nossa dignidade como pessoas e como cidadãos do país. Por isso, digo, o país tem de reagir, não apenas fazer parar por horas ou por dias as empresas onde ainda trabalham, sempre a ver quando inopinadamente a espada do desemprego cai sobre as suas cabeças, não apenas sair às ruas de Lisboa, onde se localizam os palácios do governo político, como fizeram mais uma vez os professores do país. Temos de invadir e ocupar desarmados pacificamente as empresas, as ruas, os palácios do poder político e também as redações dos jornais, das rádios e das TVs. Certo? É a única maneira que nos resta de nos fazermos ouvir, de provar que existimos, que o país real somos nós, as populações, os trabalhadores, os reformados, as crianças, os jovens, os pais e as mães, os contribuintes, os compradores e consumidores de produtos. O Primeiro-Ministro e os outros propagandistas governamentais não são o país. Bem pelo contrário, são cada vez mais os nossos algozes, os nossos carrascos, os nossos verdugos. E as televisões e as rádios e os jornais que lhes dão tempo de antena e espaço e divulgam a toda a hora e momento a sua publicidade enganosa e falsa são iguais a eles. Não merecem mais, enquanto assim procederem, o nosso respeito, a nossa atenção, só o nosso mais veemente e indignado protesto. 8. Ou reagimos todos e mudamos radicalmente o nosso país, com as populações todas a ter voz e vez todos os dias nos jornais, nas rádios e nas TVs, ou acabaremos todos ou quase todos no suicídio, como já está a suceder entre as fileiras da GNR e da PSP, mulheres e homens fardados e armados que viram as armas contra si próprios e põem termo à própria vida. Sem que o Primeiro-Ministro e os seus ministros cassetes, sem que os jornais, as rádios e as TVs se preocupem minimamente com o facto, até ficam satisfeitos, porque são menos salários a ter de pagar no final do mês por parte do respectivo Ministério e mais dinheiro que entra nos cofres dos jornais, das rádios e das TVs, já que notícias dessas mórbidas e politicamente desmobilizadoras vendem e dão lucros a quem as divulga acriticamente. 9. Fora disso, do mórbido e também do ópio que é o futebol dos milhões, toda a atenção diária vai para o Primeiro-Ministro e para a sua propaganda enganosa e falsa, mas que querem. Computador Magalhães, um insulto ao português navegador do passado, a quem foram roubar o nome e profanar a sua memória, é hoje o que está a dar, porque a cruzada da sua implantação nas escolas e nas famílias não pode parar mais enquanto não estivermos todos robotizados e infantilizados. Palavra do Primeiro-Ministro. Vamos consentir na prossecução desta demência do poder político? Para quando a ocupação das redações dos jornais, das rádios e das televisões, que quase mais não são do que os altifalantes de toda esta demência do poder político? Ou já nem sequer temos forças para uma ação política desarmada desta pequena envergadura, ainda que carregadíssima de força simbólica? Não? Então só nos resta sermos cadáveres insepultos sobre as ruas das cidades e sobre os caminhos das aldeias. 10. O assassino político das populações do país é este Primeiro-Ministro do Governo que, como se vê, continua aí à solta e aparece todos os dias em todos os jornais, rádios e TVs, todos os seus cúmplices e, por isso, também os assassinos juntamente com ele. E não me digam que é por ingenuidade que os jornais, as rádios e as TVs o fazem. Não é. Estão cientificamente programados e formatados para o fazerem. Por isso é que temos como país de os invadir e ocupar desarmados. 11. Para que nos reconheçam como sujeitos com voz e vez todos os dias, não mais como coisas, objetos de consumo, de publicidade enganosa e falsa. Ou assim, ou seremos todos declarados e tratados como nossos inimigos, porque aliados do grande capital e do seu primeiro-ministro José Sócrates, que digo, muito mais do que aliados, incondicionalmente apanhados, alinhados pelo grande capital e pelo seu primeiro-ministro José Sócrates. 2008, novembro 13.
o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Povo.